Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Colossenses, a carta de Paulo à cidade de Colossos, aquela região, e nós vamos olhar as orações de Paulo àquela congregação. E essas orações estão no capítulo 1, do versículo 3 ao 12. Nesse trecho nós vamos encontrar tanto a oração de gratidão de Paulo ao Senhor, quanto a oração onde ele deseja pelo crescimento dos colossenses. Vamos fazer a leitura da passagem. Colossenses, capítulo 1, versículos de 3 a 12. A palavra de Deus diz o seguinte: Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos fazer uma breve oração nesse momento. Senhor, que agora, nesse momento de reflexão, o Senhor esteja abrindo nossas mentes para compreender a mensagem que o Senhor tem reservado para esse momento, para que nós possamos compreender, entender e aplicar em nossas vidas, e assim nós possamos progredir cada vez mais para uma vida cristã melhor. Que o Senhor nos abençoe esse momento. Amém. Bem, irmãos, aqui nós estamos dando continuidade ao estudo em Colossenses. E essa parte ela é ainda introdutória à carta, onde tem a introdução, que é a saudação de Paulo nos primeiros versículos 1 e 2. E mais adiante nós temos a oração de Paulo, que era uma característica muito comum em suas cartas. Paulo normalmente sempre faz duas orações, que é a oração em ação de graças pela congregação, onde ele destaca a característica da congregação que deve ser, que ele agradece a Deus por ela. E depois nós temos a oração onde ele começa a dizer, a meio que colocar a entender o porquê dele estar entrando em contato com a congregação, que nós vemos que é uma oração de desejo, onde ele está desejando algo àquela congregação. E normalmente nessa segunda oração ele já começa a inserir características daquilo que ele vai abordar mais à frente quando ele vai exortar a congregação. Nós vamos analisar nessa noite esses dois trechos de orações, onde ele vai orar ao Senhor por motivos diferentes em relação à igreja de Colossenses. A primeira oração está no versículo 1 ao versículo 3, ou melhor, ao versículo 3 até o versículo 5, onde Paulo diz o seguinte: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e no amor que tende para com os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Bem, irmãos, essa primeira oração é uma oração de gratidão. É uma oração onde Paulo vai agradecer a Deus por alguma coisa da igreja. E, no caso, aqui nós encontramos duas características que Paulo agradece a Deus, que é justamente a fé que eles têm em Jesus Cristo e o amor que eles têm pelos santos, que é tudo gerado
da esperança que eles têm no Evangelho. Veja que Paulo ele constrói toda como se fosse uma mini jornada daquela igreja. E ele faz isso porque foi relatado a ele por Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossenses. E ele vai até Paulo para buscar auxílio e ajuda, porque em sua congregação, lá na região, estava havendo uma série de problemas e ataques de heresias. Então, ele vai buscar a ajuda de Paulo e ele descreve para Paulo a igreja. E quando ele descreve, Paulo identifica essas duas características, que é a fé, que aquela igreja tinha uma fé firme em Cristo, e que ela tinha a característica de ser uma igreja amorosa para com os cristãos, para com seus irmãos. Então essas são as duas características que é identificado nessa primeira oração. Então ele diz aqui, olha, Epáfras levou a mensagem até vocês. Vocês creram e depositaram as esperanças em Cristo Jesus. E, por consequência disso, vocês criaram uma fé profunda nele e desenvolveram um amor para com os santos. Então, Paulo ele agradece, ele louva ao Senhor por causa disso, porque aquela igreja tinha essas características específicas. Irmãos, isso é muito interessante de observarmos, porque naquele contexto, essas duas características eram coisas difíceis de se desenvolver. Por quê? Tanto mostrar uma fé firme em Jesus Cristo era difícil por conta da perseguição que acontecia, visto que no Império Romano o cristianismo não era uma religião legalizada. No Império Romano havia várias religiões que eram permitidas, mas o cristianismo não era. Então as outras religiões tinham o direito de perseguir ela. Então uma pessoa e uma comunidade demonstrar uma fé firme em Jesus Cristo era uma característica louvável, que era um motivo de agradecer ao Senhor. E a característica de amor aos santos era ainda mais difícil, porque por causa da perseguição ferrenha que existia, os cristãos deviam cuidar uns dos outros, porque eles eram às vezes isolados em seus contextos sociais para morrer. Isso era comum. Por exemplo, em uma comunidade, uma cidadezinha pequena lá, um cidadão ele se identifica como cristão. Os outros cidadãos deixavam de comprar ou vender qualquer coisa para ele, para que ele morresse de fome. Então, existiam perseguições que dificultavam tanto demonstrar uma fé firme em Cristo e demonstrar um amor para com os santos, mas essa igreja ainda tinha essas características. Então, o que nós podemos extrair nesses primeiros versículos é: nós devemos agradecer a Deus quando a nossa igreja demonstra uma fé firme em Cristo e um amor para com os santos de uma forma profunda. Porque esse tipo de comunidade está se tornando cada vez mais rara em nossos dias. As igrejas têm abdicado de sua fé em Cristo por besteiras. Elas têm abandonado a fé firme em Cristo para ter um culto mais dinâmico que atrai grandes números. Individualmente, os indivíduos têm abandonado a fé em Cristo para manter o seu status social. Eles preferem não se identificar como cristão em certo meio para continuar com seus privilégios. Então, está sendo abandonado no nosso contexto demonstrar uma fé firme em Cristo e também exercer o amor. As igrejas estão cada vez mais esfriando para com seus próprios irmãos. Os irmãos na igreja não têm mais uma comunhão saudável. Não existe amor e cuidado, mas ódio e descuidado dentro das igrejas. Ou seja, nós devemos buscar essas características que foram aprovadas por Paulo e aplicar isso em nossas igrejas no cotidiano. Nesse momento nós estamos isolados, mas quando retornarmos à nossa convivência comum, que nós possamos aplicar essas verdades encontradas aqui, para que a nossa igreja possa ser motivo de glória a Deus. Entendam, essa igreja ela era motivo de glória ao Senhor por causa disso. Que a nossa igreja possa ser motivo de glória também por ter essas características, e não ser motivo de desonra para Deus. Na segunda oração, que está no versículo 9 ao versículo 12, nós encontramos dois desejos de Paulo para aquela igreja. A primeira oração é uma oração de gratidão ao Senhor. A segunda já é uma oração onde ele deseja pelo crescimento da igreja de duas formas. Vamos ler o versículo 9.
Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Bem, irmãos, Paulo, ele reconhece que aqueles irmãos tinham um profundo amor para com os santos. Eles reconhecem que aquela igreja tinha uma fé firme em Cristo, mas ele entende que ainda não estava completo tudo para aquela congregação. Então ele deseja pelo crescimento dela. E é interessante entender em que sentido Paulo desejou o crescimento. Aqui, quando ele diz que eles deveriam se encher da vontade de Deus para ter conhecimento, ele estava aplicando isso no sentido intelectual. Algumas pessoas vão querer dizer que Paulo aqui estava dizendo que a pessoa deveria ter uma experiência extraordinária, onde ela iria responder ao Espírito com movimentos desordenados e palavras aleatórias saindo da sua boca. Mas não, é justamente isso que Paulo está começando a abordar aqui. Porque em Colossenses estava havendo uma heresia que se desenvolvia e que ela dizia que as pessoas, para se tornarem um cristão mais poderoso, deveria ter uma experiência extraordinária. E Paulo ele vai e chega combatendo isso aqui. É aqui que ele inicia a abordar os problemas de Colossenses. Ele vai dizendo, olha, vocês devem se encher da vontade de Deus para ter conhecimento. Ou seja, ele estava apontando, vocês devem encher suas mentes, vocês devem encher suas cabeças de conhecimento sobre Deus e sobre a sua vontade. Vocês devem estudar mais sobre Deus e buscar mais conhecimento sobre Ele. Devem entender seus atributos, devem entender o que Ele é, o que o agrada e o que desagrada, para uma finalidade que está no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, a única forma de vocês agradarem a Deus, a única forma de as suas vidas serem um sacrifício digno para o Senhor, é se vocês entenderem o que Ele é, o que Ele quer, entenderem a sua vontade. E isso não é por meio de uma experiência extraordinária, onde você vai ver Deus ou vai ver um anjo e Ele vai lhe revelar alguma coisa, mas é por meio do conhecimento. O conhecimento das coisas que Deus quer que sejam feitas. O grande problema na nossa atualidade é que as pessoas que se identificam como cristãs estão querendo agradar a Deus de qualquer forma. Estão querendo agradar a Deus com movimentos extraordinários, que nem já foi dito, de forma desordenada, dizendo que é a ação do Espírito. Ou então estão querendo agradar a Deus pregando uma teologia fraca que afaga o ego do homem e dá desculpa para os seus pecados. Então, eles estão fazendo coisas erradas, mas dizem que estão dedicando ao Senhor. Mas Paulo aqui ele explica, olha, a única forma de você, cristão, saber como viver uma vida digna é se você se encher da vontade de Deus e entender o seu conhecimento. Então, o que nós podemos extrair aqui do primeiro desejo de Paulo é que, enquanto cristãos e enquanto comunidade cristã, nós devemos buscar conhecimento do nosso Deus, porque nós só podemos agradar a alguém que nós conhecemos. Não há como nós dizermos, eu quero agradar ao Senhor com minha vida, mas viver uma vida completamente à parte do estudo da teologia sobre Deus. É preciso nos dedicarmos ao estudo. Nós estamos vivendo anos de preguiça para com a religião cristã. Nós estudamos muito biologia, filosofia, física, matemática para ter um bom emprego e uma carreira de sucesso. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas nós somos completamente preguiçosos e apáticos quanto ao estudo da palavra do Senhor e queremos dizer que podemos agradá-lo. A única forma de agradá-lo, irmãos, é tendo conhecimento profundo dele. E depois a gente vê o segundo desejo de Paulo, que é do versículo 11 ao versículo 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade,
com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bem, irmãos, Paulo aqui ele está completando. E ele está completando de forma perfeita, porque ele está dizendo, olha, vocês vão crescer no conhecimento. Sabe por quê? Porque vocês crescem no poder de Deus. Vocês foram capacitados por Deus. Quando ele diz poder, volto a repetir aqui, não é referente a um poder extraordinário espiritual que lhe torna um cristão superior, mas é o poder para entender as verdades da Escritura. É o poder para entender as verdades sobre Deus e, por consequência, viver uma vida digna. Nós fomos capacitados, ou seja, nós recebemos poder, nós recebemos capacidade de Deus para sermos seus filhos na luz, recebermos a herança da luz. E porque nós recebemos capacidades, nós podemos entender as suas verdades e nos desenvolver enquanto cristãos. Veja o que está tudo conectado. Paulo ele vai concluir dizendo, olha, vocês foram capacitados para entender, para ter conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, enquanto cristãos, o que nós devemos entender é que Deus nos capacitou para entender aquilo que Ele quer que nós façamos. E por consequência disso, o nosso dever é nos aprofundarmos na Escritura, compreender o que Ele quer, para que a nossa vida seja um sacrifício digno e que nós possamos agir de uma forma correta e condizente com o desejo do nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos a cada dia evoluir mais na nossa caminhada cristã, entendendo que nós devemos conhecer o nosso Deus para que nós possamos agradá-lo, sabendo que nós fomos capacitados para essa tarefa. Deus possa ser grande em nossas vidas nesse momento de dificuldade e que assim nós possamos a cada dia mais glorificar o nome dele. Amém.